Mais uma vez, boa tarde. Segundo uma fonte da polícia, poderão estar ainda pelo menos 20 pessoas no interior da fábrica de munições Paulo Inácio, que, recordo, está a arder desde as 5 menos um quarto desta tarde, nos Olivais Norte, em Lisboa. Aos estúdios da SIC acabam de chegar as primeiras imagens recolhidas por uma equipa de reportagem. Aviso desde já que são imagens não editadas, que assim que chegaram à nossa redação estão neste momento a ser emitidas. São naturalmente momentos de grande tensão na zona. As informações vão surgindo a conta-gotas, torna-se difícil confirmá-las com toda a exatidão. Posso dizer-lhe que a fábrica começou a arder de cima para baixo e o incêndio ainda não chegou ao paiol onde se encontram mais munições. No local encontram-se vários carros de bombeiros que tentam naturalmente controlar as chamas com mangueiras de água. Foram já retirados 14 feridos para o Hospital Corri Cabral. Segundo as informações que a SIC conseguiu recolher, um encontra-se em estado grave. Junto à fábrica encontrava-se também uma creche, mas todas as crianças foram retiradas a tempo e estão assim a salvo. Por volta das 17h30, verificaram-se outras duas grandes explosões. O barulho e o fumo têm estado a atrair ao local um grande número de pessoas, o que obrigou a polícia a vedar a estrada da circunvalação ao trânsito. As autoridades no local, polícia e bombeiros, afirmam que o perigo de novas explosões se mantém por enquanto, pelo que se renova aqui o alerta e o pedido para que as pessoas evitem chegar perto desta zona de Lisboa, em nome da sua segurança, naturalmente, e também para não atrapalhar os trabalhos das equipas de socorro. Também o carro de exteriores da SIC está impedido de se chegar muito perto do local. Ainda assim, José Manuel Mestre, agora em direto, o que é que podes adiantar para já do sítio onde te encontras? Posso adiantar que, primeiro, há um pânico muito grande, também confirmar essa informação de que provavelmente haverá ainda gente no interior das instalações. Fala-se a polícia, nomeadamente um comandante da Divisão de Trânsito da Polícia, disse-me há pouco, por informações obtidas junto dos bombeiros, com quem não é possível, por enquanto, chegar à fala, ele disse-me há pouco que se suspeitam, por informações do proprietário da fábrica, o Sr. Paulo Inácio, suspeita-se que possam estar 3 pessoas que não conseguiram fugir do incêndio. Tudo começou pouco antes das 5 da tarde, com uma explosão enorme, que foi ouvida em toda a zona e à qual se seguiram várias explosões, ainda de bastante dimensão, e depois, já depois das 5 da tarde, quando eu aqui cheguei, terei ouvido pelo menos uma meia dúzia de pequenas explosões. Depois nunca mais se ouviu explosão nenhuma e nesta altura o receio é que nesta casa, que era uma espingardaria e uma casa de armamento recentemente transferida devido à Expo 98, da zona de Cabo Ruivo para esta zona próximo da Praça José Queiroz, pois o que terá acontecido é que essa casa tem uma casa forte com muita pólvora e munições, onde estarão no piso inferior ainda, diz-se, entre 200 a 500 quilos de pólvora. O que se teme é que nessa altura, quando o incêndio lá chegar, se possa dar uma grande explosão e daí não deixarem ninguém aproximar-se da zona. Há bombeiros e polícia por todo o lado, só se consegue circular com batedores da GNR. Há pessoas que ainda não conseguiram chegar às suas casas, mas tirando junto à Rua Alfredo Ben Saúde, algumas casas ficaram com janelas estilhaçadas, não há feridos no exterior da zona. Há também um infantário a cerca de 100 metros do sítio onde se deu a explosão e onde ocorre ainda o incêndio, mas todas as crianças desse infantário foram retiradas sem o mais pequeno problema. O incidente aconteceu justamente próximo da Praça José Queiroz, que é a antiga rotunda de Moscavide, um dos acessos à porta norte da Expo 98 e nas proximidades da Rua Alfredo Ben Saúde, à direita dessa rua, exatamente a caminho do aeroporto, digamos assim, mas muito perto do local onde me encontro, que é na Praça José Queiroz, onde fica o stand da Nissan, o entreposto, e também umas bombas de gasolina da BP. Isto para que as pessoas fiquem situadas. José Manuel Mestre, perguntava-te, naturalmente, neste momento ainda está tudo a acontecer e será bom refrisar aqui que o perigo se mantém, por isso convém as pessoas não se aproximarem da zona. As informações vão surgindo a conta-gotas. De qualquer forma, é possível para já ter pelo menos uma ideia de como terá começado este incêndio? Ninguém consegue explicar, mas aparentemente começou com uma explosão. Porquê é que essa explosão aconteceu? É que ninguém consegue apurar. Houve pessoas que desataram, obviamente, numa fuga da fábrica, onde trabalhavam cerca de 30 pessoas e 14 pessoas ficaram feridas, uma delas
em estado grave. No entanto, nenhuma terá tido ainda a oportunidade de explicar verdadeiramente como tudo começou. No entanto, todos os testemunhos dizem que houve um grande estrondo, a própria polícia diz que tudo terá começado aí e depois seguiu-se um incêndio com várias explosões, porque terão sido atingidos os restantes sítios perigosos com material explosivo. Por que é que isso aconteceu? É ainda, um segredo. O proprietário não se encontrava na fábrica e ele próprio está a dar indicações aos bombeiros, mas também não terá a noção exata de como é que as coisas começaram. O que é certo é que há esse perigo e, por isso, enquanto não se ouvir, digamos, o tal grande estrondo que é esperado, porque os bombeiros não conseguiram eliminar por completo o incêndio, enquanto isso não acontecer, não é nada seguro, a não ser que, entretanto, se consiga chegar ao final do incêndio, que os bombeiros, com a água que estão a lançar sobre o local, consigam chegar ao final do incêndio. O armazém onde funcionava este depósito e esta também casa de armamento não estava rodeado de casas de habitação. Isso é um sinal positivo porque não há riscos para pessoas ao lado, portanto também não há prédios que estejam neste momento em risco. É, no entanto, necessário manter a máxima calma e por isso muita gente quer chegar a casa e a polícia pede-lhes para terem paciência, que já lá irão. Há também um prédio aqui das redondezas que tinha algumas pessoas lá dentro, que foi também danificado e as pessoas neste momento não querem sair. A polícia e os bombeiros estão a tentar que as pessoas saiam para evitar riscos maiores. O trânsito em toda esta zona está muito condicionado. Muito bem, José Manuel Mestre, neste fim de tarde quente em Lisboa, recordo, desde as 5 menos um quarto, que se verificam várias explosões num paiol de munições na zona de Olivais Norte. As informações, como lhe digo, vão chegando a pouco e pouco. A médica do Instituto Nacional da Emergência Médica, que está no local a coordenar o transporte dos doentes para as urgências de vários hospitais, para não congestionar as urgências de apenas um, disse que até o momento foram de facto contabilizados 14 feridos, alguns com queimaduras ligeiras. Destes 14 feridos, ainda segundo este take da agência Lusa, apenas 6 são funcionários da fábrica, para um total de 9 trabalhadores que estariam no interior das instalações no momento da primeira explosão. Assim, segundo esta fonte do INEM, apenas 3 pessoas estarão por esta altura ainda no interior da fábrica, não se confirmando assim a informação prestada por um elemento da polícia de que estariam no interior 20 pessoas. Aqui estariam a ser contabilizadas o total de trabalhadores que esta fábrica, este paiol de munições tem. Os 2 feridos da explosão que foram transportados para o Correio Cabral não apresentam risco de vida, apresentam apenas pequenos traumatismos, segundo Fernando Nolasco, do Conselho de Administração do Correio Cabral. São situações não muito complicadas, não há assim razão para alarmismos. O responsável adiantou ainda que estão a ser transportados para o Correio Cabral outros 6 feridos, à partida, apenas com escoriações e queimaduras. No entanto, convém repetir que se mantém para já o perigo de novas explosões, ou pelo menos de uma violenta explosão, uma vez que o incêndio começou no edifício de cima para baixo e na parte mais baixa do edifício encontra-se, como referiu o repórter José Manuel Mestre, uma caixa forte onde poderão estar cerca de 200 a 500 quilos ainda de explosivos. Aguarda-se naturalmente que o proprietário da fábrica vá fornecendo aos bombeiros todas as informações que possam ajudar a combater este incêndio e o perigo das explosões, embora ele próprio também, como referiu aqui o José Manuel Mestre, não terá muito bem a noção do perigo real que possa neste momento estar a acontecer na zona do Olivais Norte, onde é visível, como se pode ver, e era ao anoitecer, uma imensa nuvem de fumo. Antes de terminar este extra e chamar a sua atenção naturalmente para o Jornal da Noite, onde faremos de novo uma ligação em direta com o local, para além de trazermos aqui mais informações sobre o estado dos feridos e o correr desta tensão no local, referir uma vez mais o apelo da polícia e dos bombeiros para que as pessoas não se dirijam para o local, não só por uma questão básica da sua segurança, mas também para não atrapalharem as operações de socorro que estão a ocorrer na zona. Volto a recordar que estas são imagens não editadas, em linguagem televisiva significa que, assim como foram filmadas, estão a ser mostradas neste momento aos seus telespectadores.
Foram as imagens conseguidas pela equipa da SIC que primeiro chegou ao local, numa altura em que os bombeiros começavam a combater as chamas. Pouco depois começaram a surgir as notícias de que novas explosões se poderiam verificar e daí que todas as equipas de reportagem que imediatamente acorreram ao local foram evacuadas, por assim dizer, retiradas para locais mais distantes da zona, daí que o próprio José Manuel Mestre, há pouco, na sua intervenção em direto, se encontrasse a algumas centenas de metros do local. Dava-me jeito. Hã? Dava-me jeito, dava. Olha, bem mais. Recordo ainda que há já 14 feridos a registar desta explosão e do incêndio, embora, segundo o responsável do Hospital Correio Cabral, sejam feridos que apresentam apenas traumatismos e queimaduras ligeiras. Nenhum deles corre risco de vida. As informações quanto ao número de pessoas que poderão estar ainda dentro do paiol de munições são contraditórias, embora com toda a certeza se possa apontar mais o número de 3 e não o de 20, como chegou a ser veiculado esta tarde. Desconhece para já as condições em que esses trabalhadores da fábrica, sejam 3 ou mais ou menos, poderão estar a sentir no interior do paiol e também se desconhece para já, uma vez que as operações continuam a decorrer, qual será a possibilidade real de os retirar rapidamente do local, que, recordo, possui uma caixa forte na base do edifício, onde se poderão contar ainda cerca de 200 a 500 quilos de explosivos. O responsável da fábrica, o Sr. Paulo Inácio, não sabe precisar. Estamos assim a acompanhar basicamente em direto desde as 16h45 esta explosão e incêndio nos Olivais Norte de um paiol de munições, naturalmente que será a manchete e do Jornal da Noite. Aqui voltaremos com todas as informações e mais ligações em direto ao local. Então, até já.